No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre a importância de você ter uma segunda cidadania. Eu sou Luiz Pimenta, criador do canal, e se você não sabe, hoje eu possuo uma segunda cidadania, que é a cidadania italiana, e durante o vídeo eu vou mostrar algumas opções que você pode ver a possibilidade se você tem ou não a chance de obter a segunda cidadania. Como todos sabem, recentemente surgiu aí notícias sobre a questão de cancelamento ou cassação do passaporte, eu não sei ao certo. Eu sei que é um problema que envolve o cancelamento da sua CNH no Brasil ou do seu passaporte, e isso implica que você não consegue mais sair do país. Olha isso, o quão preocupante pode ser. Porém, se você tiver uma segunda cidadania, sendo italiana, portuguesa, espanhola, qualquer outra que seja, você consegue sair, porque você vai ser impedido de sair com a sua cidadania brasileira, mas se você tem uma segunda, não. Então, olha a importância de você pesquisar a fundo e ver se você tem a opção de ter uma segunda cidadania. Então, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa recente aqui e vi que no Brasil apenas existe cerca de 25 milhões de brasileiros que são descendentes de italianos. Veja essa informação, o quão importante é. Mais de 10% da população brasileira é descendente de italiano. Então, veja se você pode ser um descendente ou, no caso, a sua esposa. Se você é casado ou cônjuge, se a esposa não for, se o marido é. Por quê? Porque se um dos dois tiver a cidadania, que é o meu caso, e a minha esposa não tem nenhuma, mas eu sendo cidadão italiano, eu consigo morar legalmente em Portugal e dessa forma eu agrego o meu cônjuge junto comigo. E quem tem filhos também, automaticamente. Então veja a importância disso. 25 milhões é a informação que temos aqui. Ou seja, vai que você é um dos premiados, então você tem que fazer essa busca. E o meu conselho é: tente tirar a cidadania o quanto antes, porque isso é muito importante e garanto para você, vai fazer uma diferença fundamental na sua vida. Seja aí questão de sair do Brasil, até mesmo fazer uma nova experiência, uma imigração, um intercâmbio, isso ajuda demais. Mas antes de ir aos dados que eu encontrei, eu gostaria de reforçar que 21 agora de fevereiro que passou é conhecido como o Dia do Imigrante Italiano. E vendo essa notícia, eu decidi gravar esse vídeo para tentar motivar você a buscar as suas origens e ver se de fato você ou seu cônjuge tem a opção aí então de tirar a sua cidadania italiana. Vamos aos dados mais concretos aqui, ó. Eu encontrei esse site, eu vou deixar na descrição. Ele lista aqui as 3 cidadanias por descendências mais comuns entre os brasileiros. Então lembra daquele dado que mais de 25 milhões de brasileiros são descendentes de italiano? Só que além disso tem portuguesa e a espanhola. Olha que interessante. Depois você olha com calma o site, mas vamos direto ao que interessa. A cidadania italiana, ó, não tem um limite geracional nos processos. Ou seja, se você for o descendente de algum italiano, pode ser biso, tataravô, eu nem sei o que vem depois do tataravô. Se você for descendente e conseguir comprovar toda essa origem, não tem limite. Então você consegue sim tirar a sua cidadania italiana através do que? Dos processos. Mas antes, ó, o que tem que se atentar a toda a documentação, que a gente sabe que é uma burocracia, não tem como fugir, mas os erros comuns, que é corrigir os nomes, porque nessa ida e vinda, quando o italiano veio para o Brasil, às vezes no registro registrou com o nome errado, então tem que corrigir, realizar o apostilamento, que é o processo de AIA, que é toda a documentação que você tira do Brasil, você apostila para que ela seja válida lá na Itália. E no final, traduzir todos esses documentos, que é feito sob juramento. Eu fiz todo esse processo, tá? E aqui é as formas de você conseguir a sua cidadania, que é via judicial, administrativa presencial e a administrativa consular. A minha, no caso, foi presencial. Em 2019, eu fui para a Itália e fiz todo o processo lá. Fiquei lá o prazo que foi preciso, fiz tudo um processo, uma pessoa de lá, um italiano de lá me ajudou, fez toda a assessoria, tudo que era preciso. Fiquei morando numa casa lá que foi ele que arrumou, tudo certinho, todo o processo. Era para ter saído em cerca de 3 meses do processo, só que deu ali uma situação que estendeu um pouco mais e saiu com menos de 6 meses. Então a estimativa, pelo que eu vejo muito na internet, no relato das pessoas, é que está demorando aí de 2 meses é o mínimo considerável e um prazo muito rápido, e no máximo ali 6 meses, dependendo da região que você for tirar.
Claro que pode ser um pouco mais, dependendo de onde você decidir. Mas, tirando essa opção de ir lá presencialmente, você pode fazer judicialmente ou através do administrativo, que é do consulado, que existe no Brasil, por exemplo. É isso, a questão da cidadania italiana foi o meu caso. Se você tem direito, vai atrás, porque vale muito a pena, principalmente quem pretende morar em Portugal. E claro, entrando na segunda aqui do texto, é a cidadania portuguesa. Olha que interessante. Por isso que é importante você buscar suas origens para saber se você é descendente de um português no caso. Aqui a única diferença é, ele não é igual à italiana, que não tem limites. Aqui apenas filhos e netos de portugueses podem reconhecer a cidadania através da descendência. E o filho do português ainda estiver vivo, você pode reconhecer a sua cidadania através dele, desde que ele tire a dele. Então tem que tomar esse cuidado. Leia isso aqui com calma depois, porque se você tem aí na sua origem um cidadão português, quem sabe você, ou lembrando, seu cônjuge, esposa ou marido, tenha direito, você consegue morar com ele legalmente cá na Europa, principalmente em Portugal, quem tem aí esse propósito. E por último, é a cidadania espanhola, que também temos muitos descendentes de espanhol no Brasil. E ver se você tem então direito a isso. Não deixe de pesquisar. E aqui ele fala as formas de ser transmitida então a cidadania espanhola, que é através dos filhos, fora da Espanha também, ó, até os 21 anos, pessoas que estiveram sob a tutela, etc. E netos, a legislação se torna um pouco mais complexa. Ó. Veja esse ponto, mas não é impossível. Ele mostra aqui também que caso os pais também tenham sido reconhecidos espanhóis e a solicitação do neto, em alguns casos, precisam ocorrer antes da maioridade. Então tem que tomar muito cuidado, mas se for o seu caso, corra atrás e veja se você tem direito então dessa cidadania. Certo? Se você gostou então desse conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e faça a sua pesquisa. Veja se você tem direito a alguma dessas cidadanias ou alguma outra, talvez uma cidadania alemã, enfim, qualquer outra cidadania que fica uma segunda opção para você que ainda mora no Brasil, por exemplo. Se caso der algum problema aí que a gente nunca sabe o dia de amanhã, sempre pode aparecer uma novidade, mas você ou um seu familiar tendo uma segunda cidadania, isso é muito interessante, que você consegue aí numa emergência sair do Brasil sem nenhum problema. E a dica que fica é: veja com os seus parentes, talvez um primo seu, talvez um tio seu mais distante, ele tirou a cidadania dele, principalmente a italiana, converse com ele, manda uma mensagem, manda um texto, veja se ele te dá pelo menos as orientações iniciais para você correr atrás e tirar a sua, porque existe muito disso no Brasil. Quando um familiar tira, os próximos que for da mesma linha dele ali, fica menos complicado. Então, quem sabe na sua família, se você já tem aí um parente que já iniciou o processo ou já até concluiu, veja com ele e corra atrás, porque eu te garanto que vale a pena. Certo? Fico por aqui e até o próximo vídeo.